Está no ar o programa Rádio Voz da Esperança, Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Estamos edificados sobre fundamentos expostos dos profetas, seja Cristo, Jesus, Nazareno, do Lar, Efésios 2:20, firmados na palavra e na verdade de programa. Fundamentos da Fé. Seremos mais um Fundamentos da Fé na sua. Boa noite, queridos irmãos e irmãs da mais ouvida Web Rádio Voz da Esperança. Que Deus abençoe você. Uma boa noite de sexta-feira, um feliz sábado a todos vocês das mais diversas denominações religiosas que nos acompanham. Eu sou o evangelista Albino Lourenço e que bom ter você conosco, sintonizado, conectado na Web Rádio Voz da Esperança. São exatamente 19 horas e 41 minutos dessa sexta-feira, 6 de março de 2026. Que bom ter você conosco. Um abraço a todos vocês. Você já sabe que aqui no Fundamentos da Fé é o ponto certo de encontro para estudo da Palavra de Deus. Mas, como você sabe, eu não estou sozinho e junto comigo para estudar a Palavra de Deus temos aqui o nosso irmão diácono Elton. E aí, Elton? Como é que vai? Tudo bem, Paulinho, tudo bem. Mais uma semana se passou e estamos Elton não é Ever? É. Mas estamos aqui, mais uma semana. Louvado seja Deus, Everton. Obrigado aí por você estar conosco mais um programa. Hoje um tema promete, né, Everton? As colunas da verdade. Tema 3, nós estamos estudando aí a temporada O Grande Conflito. E o tema de hoje é as colunas da verdade, terceiro tema dessa jornada. E eu quero convidar você desde já, amigo ouvinte, a tomar seu papel, sua caneta, seu bloco de anotações. Se você tiver aí, tablet e celular, para você registrar todas as informações do estudo de hoje. E principalmente a Bíblia. Não deixe de estar com a sua Bíblia. Bíblia física mesmo, de papel. Se você tiver a Bíblia eletrônica, um aplicativo, o importante é você usar para que você possa conferir os textos que iremos apresentar e os temas que irão ser abordados aqui no programa Fundamentos da Fé. Você sabe que o Fundamentos da Fé é um programa que tem como objetivo nos fundamentar, construir a nossa fé em cima de um alicerce verdadeiro, com base na Palavra de Deus. Então, todo o nosso ensino aqui é o princípio só a Escritura. É só as Escrituras, só a Palavra de Deus, eu assim diz o Senhor. Aqui não é uma opinião da Web Rádio Missionária Voz da Esperança, não é uma opinião do Everton, não é uma opinião do Albino, não é uma opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja da qual fazemos parte. Aqui a opinião é bíblica e nós vamos estar sempre lendo a Palavra de Deus. Quero convidar você a desde já seguir os canais nas redes sociais da Web Rádio Missionária Voz da Esperança. Vai lá, Instagram, no @ Voz da Esperança, você vai encontrar lá vários conteúdos, meditações curtas, pregações um pouco maiores, programas. Tem programa que é transmitido ao vivo, que passa também no canal da Web Rádio Voz da Esperança no YouTube. Você pode entrar, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixa seu comentário, deixa seu like, porque isso fortalece o canal da Web Rádio Voz da Esperança na plataforma do YouTube. E você também pode acessar o site da Voz da Esperança. Você pode até baixar o aplicativo da rádio através lá da bio do Instagram. Tem lá o link que você pode baixar. Entra lá no Instagram e você baixa o link do aplicativo. Você vai ter disponibilizado aí no seu celular para você escutar onde você estiver. Estamos ao vivo para o mundo inteiro. Louvado seja Deus por isso. E a você que nos ouve, seja onde for, Deus abençoe você, que você sinta a presença de Deus essa noite, que você possa estar conectado com o Espírito Santo. E a você do canal O Alto Clamor, é o meu canal do YouTube, entra lá também, O Alto Clamor, inscreva-se no canal, ative as notificações. Estamos chegando, faltando ali 4 inscritos para chegarmos, em 1000 inscritos. Então vamos avançar e crescer na família dos estudos da Palavra de Deus do canal Alto Clamor, lá no YouTube. Inclusive, todos os programas têm sido gravados, agora está sendo gravado e sendo postado amanhã, no sábado à tarde,
a gente já posta, já fica disponível para você acompanhar o programa que foi gravado hoje com imagens. Amanhã estará já as imagens postadas lá no canal Alto Clamor no YouTube. Lembrando que o canal do Alto Clamor tem várias playlists lá, então tem várias jornadas proféticas, cursos bíblicos, pregações, uma bênção. Então participa também do canal Alto Clamor lá, que é uma força de evangelização, com certeza. Nós vamos fazer uma oração agora, tá certo, Everton? E a você também, nosso amigo ouvinte, e nós vamos entrar no tema de estudo de hoje que promete. Vamos orar? Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra mais uma vez, está disponível para estudarmos. Dá-nos agora o Teu Espírito Santo, ilumina tanto a mim quanto também a Everton, também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, que estão na internet, que estão nos ouvindo através da Voz da Esperança, também aos irmãos que estão acompanhando através do canal Alto Clamor, com os vídeos que são gravados, os conteúdos que preparamos. Que tudo seja feito para o glória do Teu nome, que o tema de hoje possa nos abençoar e nos fortalecer na fé. Nós oramos pedindo o Espírito Santo agora, que desapareça o homem, que apareça somente o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Olha que tema maravilhoso, as colunas da verdade. Como você se sente quando alguém lhe conta alguma mentira? E aí? É ruim, né? Não é um sentimento bom. Será que alguém gosta de ser enganado? Claro que não, né? Alguém ser enganado, a pessoa que é enganada fica muito chateado, fica triste, né? Então a mentira, ela é sempre nociva, né? É possível saber qual é a verdade a respeito da Bíblia, da religião e da salvação? Será que é possível? Vamos buscar respostas hoje, né? Qual é a verdade de acordo com a Bíblia? A Bíblia vai nos apresentar aí a verdade hoje, sobre a verdade. É interessante que, certa feita, Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos fez uma pergunta interessante. Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade. E essa é uma pergunta que pode ser que esteja na mente de muitos que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje. O que é a verdade? Tanta coisa é dita, né? Tantas religiões, tantas denominações, tantas filosofias, tantas vozes do mundo falam, mas o que é a verdade? Nós precisamos buscar na Bíblia hoje o que é a verdade. Um dos mais terríveis efeitos do pecado foi a separação entre o ser humano e Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Aí isso diz Isaías 59, verso 2. Então, a gente já percebe aí que uma coisa fez a separação entre o ser humano e Deus, né? A iniquidade, o pecado, né? Então, você percebe aí que Isaías 59, 2 afirma que há uma ruptura no relacionamento do ser humano com Deus e é causada pelo pecado. Isto leva o homem a se tornar um escravo do pecado, sob a influência do inimigo. Então, o pecado torna o homem escravo e de fácil influência por parte do inimigo, né, do Satanás. A maior busca de todas as pessoas é a libertação do pecado e de todos os seus efeitos, a libertação do mal, do sofrimento, das doenças, da injustiça, do medo e do próprio pecado. A Bíblia ensina que só a verdade pode nos libertar. Olha que interessante, né? Porque aqui já mostra para a gente que há prisões, há cárceres aqui, há grades que prendem as pessoas, que prendem o ser humano. Aí fala de sofrimento, do mal, né? Sofrimento, doenças. Fala também aí da injustiça, do medo. Aí você pode englobar aí as doenças psicológicas do século, né? Depressão, ansiedade. A depressão, ela é o excesso do passado. A ansiedade é o excesso do futuro. É a tentativa de chegar lá antes da hora, né? Querer que as coisas aconteçam antes do seu tempo determinado. A verdade, ela ajuda a gente a se curar com relação a isso aí. Também disse aí que
ela liberta, a verdade liberta a gente do poder do pecado, né? E a Bíblia ensina que isso acontece. Hoje em dia, muitas igrejas modernas, neopentecostais, estão prometendo libertação através do ato de ofertas, desafios, campanhas, exorcismo e um estilo de culto voltado para shows que eles dizem ser o mover do Espírito Santo, né? E danças com ritmos mundanos. Será que a libertação, Everton e amigo ouvinte, vem dessas coisas? E um show de um estilo de culto, desafios que eles botam nas pessoas, dê uma oferta, e tanto para ser libertado. E muita gente cai nisso, né? A gente vê aí os cultos na televisão lotados, a gente assiste na internet, a gente vê no YouTube lotados de pessoas, as pessoas em busca aí dessas coisas, e ali é ofertado para elas libertação através dessas coisas. As danças, os ritmos mundanos, você vê nas religiões hoje em dia, e dizem que isso mover do Espírito Santo. Mas a gente vai tratar sobre isso daqui a pouquinho, com alguns textos bíblicos que a gente vai buscar. Olha que texto bonito, João 8,32. Lá é dito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Conhecer a verdade é sinônimo de libertação. Se não houver o conhecimento da verdade, não há libertação. Se todo ser humano soubesse que somente o conhecimento liberta, ele buscaria com toda força. Mas não busca por quê? Porque está acostumado com o seu cárcere confortável, né? O problema é que você fica preso num suposto conforto, entre aspas, que não contempla uma liberdade verdadeira. Pode ser que na hora que o tempo acabar, você queira sair e não tem tempo. Não é verdade? Você queira sair. Então, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. O outro ponto importante é que a verdadeira libertação consiste em conhecer a verdade. Mas qual é a verdade? O próprio Pilatos perguntou a Cristo: que verdade? Porque cada uma das igrejas ensina segundo elas a verdade, né? Existe também aqueles que crêem na relatividade da verdade. A verdade é relativa. O que é verdade para você pode não ser para mim, e o que é para mim pode não ser para o outro. Então eles relativizando a verdade. O que é a verdade? Será que existe uma verdade absoluta? Ou a verdade é relativa? O que seria a verdade? Aí você percebe que João, lá em João 16,13, Jesus disse o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Toda a verdade. Todo, né? Não vai ter meia verdade. A sua verdade é a minha. Exatamente. Existe uma verdade absoluta, porque diz que o Espírito da verdade vai nos guiar em toda. Esse toda nos fala de absoluta. Há uma verdade absoluta. Completa. Vamos estudar então qual é toda a verdade que a Bíblia apresenta. E hoje o tema é maravilhoso, é um dos mais que eu gosto. Esse aqui é top demais. As colunas da verdade. Você sabe que para construir um edifício tem que ter as bases, né? Tem que ter as colunas. A coluna é feita de ferro, concreto, bem feito, de uma maneira bem construída, para que ela sustente toda a estrutura do edifício. Então tudo tem que ter coluna. Se eu vou construir um primeiro andar, eu tenho uma casa que não é primeiro andar, é uma casa normal, baixa, mas eu quero construir um primeiro andar, eu tenho que colocar colunas, senão pode ocorrer um desmoronamento se eu fizer uma construção irregular, sem colunas. Então a fé, amigo ouvinte, também é construída por colunas. A verdade é constituída por colunas. A primeira coluna se encontra onde? Na palavra de Deus. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 10 ou 20, fala assim, o seguinte: mas o Senhor é a verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação.
Então aí diz claramente, conforme você leu, né? Verdadeiramente O Senhor. Deus. Então, a primeira verdade, a primeira coluna que a gente aprende é Deus. Deus o Pai. Deus Jeová Santo. É a verdade. A primeira coluna. Então, amigo ouvinte, faça uma tabela com 5 colunas. Por isso que eu te pedi no início para você pegar papel, caneta, alguma coisa para você anotar. Faça uma tabela aí, pega uma régua, faça uma tabelinha. Em cima você põe as colunas da verdade, faça 5 colunas. A primeira coluna é Deus, Jeremias 10:10. Ali vai dizer, conforme nosso irmão Everton falou, leu, ali vai dizer o quê? Que a primeira coluna da verdade é Deus. O Senhor é verdadeiramente Deus. E há mais outras colunas, Everton? Tem outra coluna que está em João, capítulo 14, versículo 6. Olha aí. Que fala: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Jesus claramente diz que ele é uma verdade. Ele é a verdade, né? Não vai ao Senhor senão por Ele. Olha só. Lá na primeira coluna de Jeremias 10:10 diz que Deus é verdadeiramente Deus. 1 João 4:8 ensina que só Deus é amor. Aí Lucas 4:8, só Ele merece ser adorado. Marcos 2:7, só Ele, Deus, pode perdoar pecados. Essa é a primeira coluna. Já essa outra coluna, Jesus, Deus Filho, traz algumas verdades sobre Ele aqui também. Primeira verdade é 2 Timóteo, 1 Timóteo 2:5, que vai ensinar que Ele é o nosso único mediador. Não existe um segundo mediador ou mediadora, né? Somente Jesus é o caminho, conforme você deu para a gente. Aí de João 14:6. Ele é o caminho, na verdade, se não for por Ele, não chega do Pai, não é verdade? Lá em 1 João 2:1, fala que Ele é o nosso advogado. E lá em 2 Timóteo 1:2, diz que Ele é o nosso Salvador. Amém? Existe outra coluna? Outra coluna que fala em 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Fala: E este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha, o Espírito é a verdade. Então nós temos a primeira coluna, Deus, a segunda coluna, na verdade, Jesus, e a terceira coluna, o Espírito Santo. Essas 3 primeiras colunas da verdade já percebemos aí a Trindade. A Trindade. Deus, Jesus e Espírito Santo. Exatamente. Em relação ao Espírito Santo, por exemplo, quando lemos João capítulo 16, versos 7 e 8, aprendemos ali que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então olha só que papel importante o Espírito Santo desempenha. E ele é verdade, é uma das colunas da verdade. Uma outra coluna que a gente pode construir. Outra coluna em João, volta para João, capítulo 17, versículo 17, fala: Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pronto, olha aí. Santificai na verdade. A tua palavra É a verdade. é a verdade. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdade. Lembra que no início eu tinha dito assim: será que existe uma verdade absoluta? Ou será que ela é fragmentada? Ela é algumas coisas sim, outras não? É relativa? Você percebe aí, né? Deus, ele é absoluto. Jesus, o Espírito Santo, agora fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E lá em Salmo 119, verso 125, fala que ela ilumina, ela é uma lâmpada, ela é uma luz para os nossos caminhos. Também, em João 17:17, fala que ela nos santifica, que é o texto que você leu, né? A Bíblia, ela tem poder de santificar o caráter do ser humano. Olha que notícia maravilhosa. Por isso que eu insisto com você, amigo ouvinte, você que nos assiste no canal Alto Clamor, que está assistindo. Olha só,
é necessário, todo aquele que está almejando ser salvo pela ocasião da volta de Jesus, é necessário cultivar uma vida diária de estudo da Bíblia. É necessário. Se você lê a Bíblia de vez em quando, estuda de uma vez em quando, quase que nunca, você está meio em desarmonia com o plano da salvação. Você não vai ser alcançado por esse poder santificador, transformador que a palavra promove, né? Outra coluna. A última, fala em Salmos, capítulo 119, versículo 151, fala assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Eita, agora esse aqui vai pegar firme, hein? Todos os teus mandamentos são verdade. São verdade, olha só. Você ouviu isso? Todos os mandamentos, todos, eles são verdade. E quantos mandamentos tem? Quantos mandamentos Deus tem? 10 mandamentos. E aí diz que todos os mandamentos